isso agora e vai entender um pouco melhor. Obrigado pela presença, estão passando uma folhinha, uma lista de presença que é fundamental que vocês assinem. Tu vê, ó, não se esqueçam, a melhor aula de apoio é aquela em que tu já veio estudado, cheio de dúvida, e pergunta, professor, esse exercício, essa passagem da apostila, infelizmente tem acontecido já há bastante tempo, o pessoal tem dificuldade de dar aquela estudadinha e não tem dúvida, né, e aí não tem o que fazer no apoio. Mas surgiram questões interessantes. Agora tu vê que delicado, eu vou discutir com vocês uma coisa que mesmo quem tem um profundo conhecimento matemático e físico tem dificuldade de compreender. Imagina vocês que mal e mal a matemática básica estão absorvendo ainda. Mas eu vou me arriscar a discutir com vocês o que é a dilatação temporal. Não, nunca aprenderam isso. Oi. O negócio é o seguinte, gente. Talvez um dos mistérios mais profundos da física seja justamente esse. O que é o tempo? O que é a passagem do tempo? Esse talvez seja um dos maiores mistérios da física. Nós, seres humanos, começamos a perceber que o nosso dia era curto, nós tínhamos muitas tarefas a fazer e começamos a criar mecanismos de controlar o tempo. Para a gente poder medir, olha, até tal hora eu já tenho que ter feito tal coisa. No início era um balde com furo e a água ia gotejando. Então o volume de água no balde determinava quanto tempo já tinha se passado desde o início do vazamento da água. Relógio solar, bota um gravetinho enfincado no chão e acompanha a sombra daquele gravetinho ao longo do dia. Uma ótima maneira de medir o tempo. Então o homem foi cada vez mais construindo mecanismos mais criativos para controlar o tempo. Até chegarmos a relógios maiores que essa sala, relógios com mecanismos super complexos para poder medir a passagem do tempo. Chegou uma hora que as pessoas falavam sobre o tempo de forma tão natural que parecia que todo mundo sabia, o tempo, horas, quantas horas falta, então tá, todo mundo entende o que é tempo. Só que alguns físicos começaram a fazer uma investigação um pouco mais diferente a respeito da natureza e chegaram a uma conclusão que pode parecer absurda para vocês. Que a passagem do tempo ela não é constante e não tem a mesma taxa de passagem para todos os corpos. Como assim, professor? Imagine que eu e tu tivéssemos dois relógios perfeitos que nunca atrasam, nunca atrasam. Do ponto de vista da maioria das pessoas, esses dois relógios jamais mudariam o horário, independentemente do que elas fizessem, já que os relógios são perfeitos e não atrasam. Ela pode ficar com o relógio dela, eu com o meu relógio, pode passar quanto tempo for necessário. Se um dia eu e ela nos encontrarmos, nós vamos comparar os relógios e vai estar marcando a mesma hora. Isso é falso. A passagem do tempo ela se altera dependendo do que essa pessoa for fazer. Se uma das pessoas ficarem aqui na Terra e a outra pessoa chegar muito próxima do Sol, bem próxima do Sol, a passagem do tempo vai ser influenciada, o relógio vai começar a contar o tempo diferente. Não porque o relógio estragou, mas porque a natureza é assim. Se uma ficar parada e a outra for passear numa velocidade próxima da luz, o relógio da pessoa que for viajar próximo da velocidade da luz vai passar o tempo muito mais devagar do que o relógio da pessoa que ficou parada. O relógio não vai estar programado? Pois então o relógio, apesar de não estar programado para isso, ele vai sentir. Os átomos vão se comportar de uma maneira tal ali que vai fazer o relógio atrasar. Mas se eles fizessem atividades iguais, no mesmo horário? Não interessa. Porque é isso que nós vamos chegar agora. Agora sim, como a galera não fez perguntas específicas da aula, eu vou me permitir falar uma coisa que eu só ia discutir com vocês no terceirão. Nós fazendo algumas experiências. Aí então o cara que começou a pensar sobre isso foi o Einstein. O famoso Einstein foi um dos caras que... Albert Einstein. Esse cara foi um dos caras que começou a cutucar a galera com essas ideias. Não, pessoal, peraí, tem alguma coisa errada nessa mecânica newtoniana que estão ensinando pra gente. E eu vou provar para vocês. Primeiro ele falou o seguinte, olha, a velocidade mais rápida que existe na natureza é a velocidade da luz. E esta velocidade não pode ser superada em hipótese nenhuma, dizia Albert Einstein. Os físicos da época falavam, Einstein não fala merda, cara, não viaja, por que não pode aumentar a velocidade? É só aumentar, só fazer mais força, vai ter aceleração
e o objeto vai aumentar de velocidade. Ele falava, não, tudo na vida tem limite, a velocidade também tem limite na natureza. E a maior velocidade que existe é a da luz. Alguns experimentos mostravam que a velocidade da luz era muito, muito alta, parecia até infinita. Mas ele falava, não é infinita e é a maior que existe. O homem começou a construir máquinas para testar isso, máquinas essas conhecidas como aceleradores de partícula. E aparentemente o Einstein está certo, cara. A gente pega um elétron é aquela partículazinha que fica girando em volta do núcleo atômico, né? Em cada um dos átomos do corpo de vocês, por exemplo, vocês são feitos, então, boa parte de elétrons. A gente pega um elétron que tem uma massa, vou chamar de massa do elétron, 9,1 vezes 10 na menos 31 quilogramas. Para quem não entende esse número, é assim, né? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Essa aí é a massa de um elétron em quilogramas, ó. É muito pequeno. A gente pega esse filho da mãe desse elétron, bota no acelerador de partícula e vai botando ele numa velocidade cada vez mais próxima da velocidade da luz. E ele vai lá e atinge 99% da velocidade da luz. O Einstein chamava a velocidade da luz de celeritas. As partículas de luz ele chamava de celeritas. A velocidade da luz, na verdade, é 2,99 vezes 10 na 8 metros por segundo. Como assim, professor? 300 milhões de metros em um segundo é a velocidade da luz. Isso foi medido de diversas maneiras já hoje. Não entendi isso aí, professor. Só para ter uma noção, seria o equivalente à luz dar 7 voltas e meia na Terra em um segundo. A luz teria a capacidade de dar 7 voltas e meia na Terra. Na hora que eu falei mais 7 voltas e meia ela deu. É assustador, o cérebro humano tem dificuldade de processar o que é isso. Para os caras acelerarem o elétron nesta velocidade, eles usaram uma energia absurda. Aí eles pensaram, vamos aumentar essa energia? Vamos aumentar a energia que esse filho da mãe desse elétron vai superar a velocidade da luz. Vamos dobrar a energia. Joga o dobro de energia na cabeça do elétron. Mede a velocidade dele. 99,8% da luz. Desliga com a luz daquela cidade vizinha ali. Vamos dar um blackout naquela cidade e vamos jogar a energia toda na cabeça do elétron. Aí ele vai... Eles faziam isso e a velocidade do elétron ia para... Vamos aumentar 1000 vezes a energia que a gente joga no elétron. E a velocidade do elétron ia para... E não chega na maldita velocidade da luz. Nem chega na velocidade da luz. Então, puta merda, o mundo científico teve que dobrar a cabeça e falar, puta, Einstein, tu é foda. Tu percebeu filosofando o que nenhum de nós percebeu, e pelo contrário, nós duvidamos, nós rimos da tua cara. E tu estava certo. Nenhum elétron, com toda a tecnologia que hoje nós temos em 2014, nós não conseguimos fazer ele nem chegar na velocidade da luz, quanto mais passar. Olha, ao que tudo indica, Deus, o Criador do Universo, fez o Universo de forma que isso seja impossível. É a impressão que nós temos até agora, mas nós temos que manter a mente aberta. Vai que Einstein só enxergou uma parte da brincadeira, não enxergou tudo. Se vocês acreditarem nisso que eu estou falando para vocês, que a maior velocidade que existe na natureza é a velocidade da luz, e se vocês acreditarem que essa velocidade é a mesma, medida de qualquer jeito, de qualquer situação, como assim, professor? Passou um raio de luz para lá, ó. Esse raio de luz passou para lá em que velocidade? 300 mil km por segundo. Eu estou parado com o meu medidor de velocidade de luz, aponto para o raio de luz e vejo 300 milhões de metros por segundo. Mas se eu estivesse numa nave, correndo para lá a metade da velocidade da luz, estou numa nave andando a 150 mil milhões de metros por segundo para lá. Vocês estão parados, eu estou com a minha nave. Passou um raio de luz para lá. O raio de luz vai estar a 300 milhões de metros por segundo em relação a vocês. Mas eu estava na minha nave, quando eu fui ultrapassado pelo raio de luz, eu deveria enxergar ele se afastando de mim com apenas 150. Mais ou menos assim, gente, ó. Eu estou a 100 por hora com um carro para lá, vocês estão parados, vocês me olham, eu estava a 100 por hora. Aí vem o cara de Ferrari e me passa 200. Que velocidade o cara da Ferrari vai estar em relação ao meu carro? Só 100, né? Porque ele passou 200 em relação a vocês.
Certo? Se eu com o radar fosse olhar a velocidade do carro, ia dar só 100. Tudo bem para vocês? Ou ainda, a Ferrari passou a 300 aqui. Eu estou de Fusquinha 100 por hora para lá. Que velocidade a Ferrari vai ter em relação ao Fusca? 200, vocês estão entendendo velocidade relativa do ponto de vista newtoniano? Para a luz não é assim, cara. Para a luz, olha que absurdo que eu vou te falar. Se vocês estão parados e passam um raio de luz aqui, mesmo que eu estivesse andando para lá na metade da velocidade da luz, o raio de luz ia se afastar de mim na mesma velocidade que ele se afasta de vocês. 300 mil km por segundo. Não faz sentido. A sensação que dá é que está errado. É um absurdo. Mas não, as experiências mostram isso. É assustador. Como pode isso? Outra, eu estou andando para lá na velocidade da luz, outra partícula anda para cá na velocidade da luz, a sensação que dá é que a gente ia se aproximar no dobro da velocidade da luz, mas não pode, não existe o dobro da velocidade da luz na natureza. Deus não deixa. Que loucura, cara. Vocês estão parados, vem luz de lá, 300 mil km por segundo. Vocês estão parados, vem luz de lá, 300 mil km por segundo. Esses raios de luz, então, tem que se aproximar a 600 mil km por segundo, mas não pode. Tem que ser 300. É o máximo que a natureza admite. É de tirar o chão. Até hoje eu estou desconfortável com essa informação. Até hoje, para mim, porra, não faz sentido. Mas eu tenho que me dobrar aos fatos científicos, às experiências que os caras fazem. Que merda. A natureza é esquisita. Einstein teve uma sacada. Peraí, porra. A gente pode matar a charada. A gente pode fazer uma conta e matar a charada. O que está acontecendo é que quando a gente atinge a velocidade da luz, o tempo começa a passar devagar. E a gente acha que o tempo passa sempre constantemente. E aí vai dar erro no nosso raciocínio, é claro. E olha só como é que o Einstein criou, eles criavam sempre experimentos na cabeça dele para provar para o mundo a ideia dele. Tira foda. Olha só a ideia do Einstein. Isso aqui é uma nave. Essa nave ela tem uma luzinha que eu vou ligar aqui no chão da nave. Essa luz vai vir e vai bater num detector aqui na parte de cima da nave. E o computador da nave vai medir o tempo que vai passar para a luz sair dali e bater ali. Beleza? Vamos chamar de delta T1. Mas nós estamos olhando a nave passar para lá. Ó, a nave tem uma certa velocidade para lá, tá? Nós vamos olhar de fora esse fenômeno. Vai ter um cientista dentro da nave fazendo esse experimento ali na nave. O cientista está na nave, ele que vai controlar a experiência lá de dentro, ele vai acionar a máquina que vai disparar o laser daqui até aqui. E como é um tempo muito curto para essa luz caminhar esses X metros de altura da nave, ele não vai poder ficar com o cronômetro ali, né? Vai! Porque só ele apertar o botão do cronômetro, a luz já saiu, já chegou. Então tem que ser um computador com um mecanismo todo ninja para poder medir esse tempo minúsculo. A nave está indo para frente, como eu te falei. Ou seja, daqui a pouco ela está ali já. Ó. Vamos supor que nessa fotografia aqui o laser esteja chegando no detector. Tá vendo? O laser fez esse caminho aqui dentro, né? Está chegando lá já o raio do laser, batendo no detector. Nós aqui de fora, nós não iríamos perceber que a luz está andando em linha reta para cima. Porque a luz está andando em linha reta para cima enquanto a nave vai para frente. Nós iríamos enxergar o raio de luz com essa trajetória aqui. Ó. Vocês concordam comigo? Quem está dentro da nave fazendo a experiência vai acompanhar a luz e faria assim, ó. Oh, a luz foi para lá. Quem está aqui de fora e for acompanhar o raio de luz, vai ver o raio de luz na diagonal subindo. Porque à medida que ele sobe, a nave vai para frente. Vocês conseguem enxergar isso? Que essa é a trajetória para quem está dentro da nave. Essa é a trajetória da luz para quem está fora da nave. Isso é uma coisa importante de vocês conseguirem enxergar. Eu aqui de fora, eu vou usar um computador filmando essa cena e o computador vai detectar o tempo de saída e o tempo de chegada do raio de luz. Então eu vou medir aqui de fora o delta T2. Vocês estão vendo? O computador da nave vai ligar o cronômetro na hora que o raio sair. O computador externo vai ligar o cronômetro na hora que o raio sair. O computador da nave vai desligar o cronômetro na hora que o raio bater no detector. O computador externo vai desligar o cronômetro na hora que o raio bater no detector. Qualquer pessoa do mundo ia falar o seguinte: ah, ô professor,
esses tempos têm que dar iguais. Porque os cronômetros foram ligados e desligados no mesmo momento. Foram ligados quando o raio saiu e foram desligados quando o raio... Observe que eu não estou sacaneando vocês em nenhum momento, tá? Se vocês acharem algum erro lógico nessa dedução que eu vou fazer para vocês, podem perguntar. Certo? Talvez vocês consigam descobrir uma falha na teoria de Einstein, na teoria da relatividade especial. Mas espera aí, gente, eu acabei de falar para vocês que a maior velocidade que existe na natureza é a da luz. E que ela tem sempre o mesmo valor, medido de qualquer lugar. Então tu deves concordar comigo que o raio de luz tem uma velocidade c para o carinha que está dentro da nave, mas esse raio de luz também tem que ter uma velocidade c para nós que estamos fora da nave. Porque a luz tem uma velocidade única, que é sempre igual, medida de qualquer lugar. Nós estamos aprendendo o que agora? Não é velocidade igual a distância sobre o tempo? É, né? Vamos fazer a conta para o sujeito que está na nave? Para o sujeito que está na nave, que velocidade que vai dar a velocidade da luz? É o Czinho. Eu não vou escrever esse número porque é um número muito grande. Czinho. Que distância que a luz andou para esse sujeito que está na nave? 4 metros. X, né? Poderia ser 4 metros, que se a altura da nave fosse 4 metros, eu chamei de X esse tamanho aqui, né? Quanto tempo demorou? Delta T1 foi o que o computador da nave mediu, não foi? Vamos fazer essa conta para quem olhou de fora o fenômeno? Observe que quem olhou de fora o fenômeno viu a luz andar uma distância y, né? A distância que a luz andou foi y, não foi x. Fazendo a mesma conta, que velocidade vai dar para a luz para quem olha de fora? O c. Que distância que a luz andou? Y dividido pelo tempo, que eu vou chamar de delta t2. Vamos isolar os delta t? O delta t1 ficou x sobre c. O delta t2 ficou y sobre... Sim, as distâncias x e y são iguais. As distâncias x e y são iguais. Então o tempo 1 e o tempo 2 não podem ser iguais. Quem que é maior, o x ou o y? Quem que é maior, x ou y? A hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre maior, né, gente? Certo? Como y é maior que x, o delta t2 tem que ser maior que o delta. O tempo para quem ficou fora da nave ficou dilatado em relação ao tempo de quem está dentro da nave. Como é que pode, né, uma conta boba como essa, velocidade igual a distância sobre tempo, e saber que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais? Dá para provar matematicamente por que o tempo para quem está numa menor velocidade passa mais lentamente, dá um período de tempo maior do que o tempo para quem está dentro da nave. Que loucura, né, cara? Isso é uma loucura. Como que mediram a velocidade da luz para saber que ela é igual de todo referencial? Parabéns, relógios atômicos. A gente precisa de um relógio muito preciso para medir, né? Já que a luz vai dar uma pequena distância. O homem é tão doente que ele começou a perceber que a melhor forma de medir a passagem do tempo é medindo a vibração de um átomo. Então o relógio atômico, ele mede a vibração de um átomo de césio lá, e com essa vibração ele mede a passagem do tempo. O relógio atômico, ele é tão preciso que ele para poder atrasar 1 segundo, teria que passar mais de 1 milhão de anos. Ele atrasar 1 segundo só. De tão preciso que ele é. Mas foi muito criativa a sacada dos caras. Eles mediram a velocidade da luz enquanto a Terra ia de encontro ao Sol, e depois quando a Terra se afastava do Sol. Quando a Terra vai de encontro ao Sol, certo? A luz está vindo em direção à Terra e a Terra em direção à luz. Deveria dar uma velocidade da luz maior do que quando a Terra está se afastando do Sol. Já que a Terra tem 100 mil km por hora de velocidade, né? Certo? E dá igual. A velocidade da luz quando a gente está indo de encontro ao Sol é a mesma de quando a gente está se afastando do Sol. Essa foi só uma das experiências. Mas teve uma experiência muito mais maluca que provou isso que eu estou comentando com vocês. A experiência, eles pegaram 2 aviões, botaram um relógio atômico em cada avião, um relógio reguladinho, botaram os aviões para voar em velocidades opostas, em direções opostas, sentidos opostos, para aumentar a diferença de velocidade entre eles. Depois de algumas horas voando, estacionaram os aviões, pegaram os relógios atômicos, foram comparar, e a diferença de tempo era exatamente aquela prevista pela teoria da relatividade especial. Então, até com relógio grande já foi feito isso, cara. E realmente, o Einstein está certo. Corno. Então, ó,
Esse raciocínio bobinho que eu só ia fazer com vocês lá no terceirão é o raciocínio que nos permite provar matematicamente por que o tempo passa diferente para corpos que estão em alta velocidade comparativamente com corpos que estão a baixa velocidade. Loucura, hein? Isso aí depois vai acabar se transformando. Eu vou fazer essa continha um pouquinho, continuar ela depois um pouquinho mais, e aí a gente consegue achar a conta que a gente faz para calcular a dilatação do tempo. Loucura, cara, isso é uma loucura, certo? Então a galera acabou fazendo essa pergunta, e então eu plantei essa sementinha aí para vocês no terceirão conseguirem absorver um pouco melhor a teoria da relatividade especial desenvolvida pelo nosso querido Einstein. Ô, professor, Pois não. mas onde que o Einstein tirou que nada pode passar a velocidade da luz? Filosofia. Mas Filosofia. Ele sabe como tipo, ele chegou nisso? Não, ele pensou assim, ó. Conhece alguma coisa infinita na vida? Então por que a velocidade vai ser infinita? Filosofia. Isso é que é o legal, entendeu? O Einstein ele avançou a ciência enormemente em muito pouco tempo, viajando na maionese, criando uma ideia na cabeça dele. Porra, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Que consequências isso tem? A coisa foi ganhando um vulto tal, e hoje nós temos a teoria da relatividade, a especial e a geral, desenvolvida pelo Einstein, no escritório de patentes em Berna, na Suíça, enquanto ele trabalhava lá. Ele chamava, eu vou ali, peraí que agora eu preciso ir no departamento de física teórica. Então ele sentava na mesinha dele, abria a gaveta e tinha os papéis que ele escrevia as teorias dele. Ele ia lá, era a gozação dele, né? Agora eu vou para o departamento de física. Era ele e a gaveta dele, onde ele guardava os manuscritos dele. E aí ele começou a pensar, nunca ninguém tinha pensado naquilo. Fez um artigozinho, publicou numa revista. A galera de início pensou, esse cara é doido. E depois tiveram que baixar a cabeça e falar, o cara é foda. O cara teve ideias e provou depois as ideias dele só viajando na maionese. Então tu vê, teve muito de viagem mesmo. Uma viagem mesmo, o Einstein. Muito boa, só tu vê, né? Que bacana que ficou a aula. Era para ser uma aulinha normal, nós já começamos a estudar um pouquinho de teoria da relatividade especial. Vamos ver, galerinha. Pega uma questãozinha aí de física, daquelas mais macabras que tu não conseguiu fazer, vamos resolver uma, pô.